Hoje estaremos apresentando uma abordagem sobre o diálogo interreligioso e a cultura da paz, Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, de Daniel Kalmanovitz. Na segunda parte do programa, o escritor e reitor da Unipaz, Pierre Weil, abordará o tema As reflexões sobre o momento de mudança e transformação. Convidamos você a assistir conosco. O tema é o diálogo interreligioso e a proposta do Fórum das Nações Unidas pela Paz Mundial. E, como nós estamos falando em diálogo interreligioso, eu primeiro gostaria de estar apresentando, quer dizer, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão no palco, já representam algumas das grandes religiões e tradições religiosas do nosso planeta. E na nossa plateia nós temos mais alguns grupos que eu agora gostaria de mencionar. Então, a tradição espírita está representada aqui na nossa plateia, Fé Bahá'í, Wicca, Igreja Messiânica, Sagrada Ordem do Templo da Luz, a Igreja Cristã Libertária, o Summit Lighthouse, Sociedade Teosófica e a Ordem Rosa Cruz e a tradição cigana. O Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial é uma proposta que ainda não foi implementada dentro da ONU, é uma proposta que foi criada por Lama Gangchen, um lama tibetano, em 1995. Essa proposta tem como ideia principal a criação de um fórum que possa promover as ideias, os princípios, os valores espirituais, religiosos, de todas as tradições religiosas e espirituais do planeta, junto à ONU. A ONU, como nós entendemos e como nós sabemos, tem esse papel de promover a paz entre as nações, o entendimento entre as nações, de poder resolver problemas em conflitos entre as diferentes nações. E a sua missão, na sua base, é espiritual, deveria ser espiritual, e ela se afastou bastante dessa base dela que deveria ser espiritual. Então, o fórum, essa proposta desse fórum, ela existe para devolver à própria ONU, para que a ONU possa se voltar de novo à sua missão. Existe um trabalho que está sendo feito, um trabalho lento, mas constante, em Nova York mesmo, onde é a sede, né, onde a ONU está sediada. E nós aqui no Brasil já realizamos encontros interreligiosos através do fórum dessa proposta em algumas cidades do Brasil e mesmo em outros lugares do mundo. Esse fórum já foi falado, já foi discutido, já foi visto e tem gente trabalhando para que isso possa se realizar um dia. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, nesse encontro da nova consciência, é um fórum interreligioso, né? É o diálogo interreligioso. Nós passamos aqui juntos 4 dias, discutindo, trabalhando, refletindo, né? Em diferentes linhas de pensamento, em diferentes linhas filosóficas, através dos valores das diferentes tradições, e cada uma delas teve algo a contribuir para nós, com certeza. Todos nós estamos saindo muito enriquecidos daqui, e esse é o poder, realmente, o poder do nosso espírito, o poder de todas as tradições, que mantém acesa a chama do que é o espiritual. Então, eu gostaria agora de estar lendo a própria proposta do Fórum Espiritual, Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial.
uma proposta de T.Y. Lama Ganchen. A paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. Todas as religiões e movimentos espirituais promovem o desenvolvimento espiritual de seus membros e se preocupam, de alguma maneira, com a construção da paz. Algumas vezes, as religiões provocaram guerras ou foram usadas por líderes políticos e sociais para justificar guerras ou diferentes formas de violência ou opressão. Ao mesmo tempo, as religiões e os movimentos espirituais contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de uma cultura de paz e promoveram a paz mundial, valorizando os conceitos de respeito mútuo, solidariedade, compaixão e justiça social. A Organização das Nações Unidas é o principal fórum político para a paz mundial. Construir e manter a paz são suas funções essenciais. Mesmo assim, não existe nessa organização um espaço próprio para a representação e trabalho ativo das religiões e dos movimentos espirituais na construção da paz mundial. De um modo geral, as religiões ignoram as fronteiras nacionais e coexistem dentro dos países e comunidades. As religiões não devem se identificar com poderes políticos, sociais ou econômicos para se manterem livres em seu trabalho pela justiça e pela paz. Os governos dos Estados-membros da ONU não podem representar movimentos espirituais ou religiosos. É chegado o momento de lhes oferecer reconhecimento oficial dentro das Nações Unidas e de criar um fórum apropriado para ouvir suas vozes e associá-los ativamente na nobre tarefa de construir a paz mundial. Conceitos e objetivos. Para tanto, propomos a criação do Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, sob proteção da Assembleia Geral. O Fórum Espiritual será um espaço permanente para líderes e representantes de todas as pequenas e grandes religiões e movimentos espirituais poderem dialogar, tornando-se assim uma ponte para o fórum político. O conceito do fórum espiritual não imporá a criação de uma nova doutrina multirreligiosa filosófica, não pretende extinguir a diversidade cultural religiosa, mas será baseado no conteúdo de cada tradição e identidade, descobrindo através do diálogo os valores, conceitos e objetivos comuns para agirem de pleno acordo em busca da paz interna e mundial, mantendo o direito de cada grupo cultivar, praticar e ensinar a sua própria doutrina. Dentro desse espírito, o Fórum Espiritual deverá oferecer espaço e canais que propiciem um melhor conhecimento e compreensão das crenças, códigos éticos, organização e práticas de cada um, condições básicas para o respeito mútuo, trocar ideias e desenvolver planos conjuntos a partir de uma perspectiva espiritual para os principais problemas e desafios da humanidade, tais como a erradicação da pobreza, o crescimento populacional, a proteção do meio ambiente. Identificar áreas para ação comum na promoção da paz. Para cumprir esta missão internacionalmente, o Fórum deverá ser complementado por fóruns nacionais e locais que promoverão diálogos interreligiosos e ações comuns para a paz interna e social nas comunidades. Sem o envolvimento ativo das comunidades locais, o Fórum permaneceria apenas como mais uma superestrutura. Efeitos complementares. Espera-se que a operação efetiva do Fórum possa, em todos os níveis, reenergizar todas as religiões e movimentos espirituais ao lhes dar relevância diante de milhões de cidadãos deste planeta, agora e no futuro. Oferecer novas ideias e recondicionar as já existentes no campo da educação para a paz. Contribuir para dissolver conflitos religiosos que, no momento, atrasam o desenvolvimento da paz mundial. Pelo poder da verdade, paz interna e mundial, agora e sempre. Essa é a proposta básica. Ainda tem mais um texto que complementa isso. E a ideia realmente é o diálogo. Quando duas pessoas se conversam, quando duas pessoas dialogam, elas podem se entender.
e essas duas pessoas podem ser pessoas da mesma cidade, pessoas de países diferentes, gente de credos diferentes, de culturas diferentes, e apesar da diversidade, da diferença, uma vez que um conversa com o outro, eles podem perceber que as diferenças não são nada e que são dois seres humanos que podem ser amigos, apesar das diferenças. E isso realmente pode acontecer. Então, se esse fórum ou algo dessa forma já estivesse constituído, é possível que representantes e líderes muçulmanos, líderes do Islã e líderes cristãos pudessem estar se conversando e, junto com esses líderes, centenas, milhares e milhões de pessoas poderiam estar se entendendo também e fazendo um outro movimento, que é o movimento da paz, da espiritualidade, e não um movimento político. Eu queria, então, encerrar essa pequena manifestação do Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, dessa proposta, com uma bênção de cada um dos nossos queridos representantes, irmãos e irmãs aqui no palco, pela paz mundial, pela paz entre as nações, pelo poder e pela força da própria ONU em poder manter o seu trabalho, tanto em tempos de paz como em tempos de crise, como são esses que nós estamos vivendo. E eu convoco, ou peço a todos vocês, que a gente, junto com cada uma dessas orações, dedique essa energia positiva que foi criada aqui nesses dias, e toda a energia positiva que é criada por milhões de pessoas em muitas partes do mundo, para esse propósito. Que a gente possa agora estar orando junto com os nossos irmãos e irmãs aqui do palco para esse propósito, levando e dedicando essa energia positiva. Então, eu queria chamar aqui o Padre José Carlos, por favor. Dentro da tradição judaica cristã, a palavra paz, todos nós sabemos, significa shalom. E shalom não é exatamente a ausência do conflito. Shalom não é uma imposição. A paz ela não pode ser imposta à sociedade e às pessoas. Não é um movimento necessariamente também externo, mas é algo de dentro para fora. Dentro dos relatos dos 4 evangelhos, Jesus, na sua condição de ressuscitado, depois de viver a realidade da paixão e da morte, quando os discípulos estão assombrados, com medos, lá no cenáculo e em tantos outros lugares fechados, Jesus aparece e ele anuncia: a paz esteja convosco. E todas as saudações do Cristo ressuscitado é sempre esta: a paz esteja convosco. Os seus discípulos reconheceram Jesus não só na saudação da paz. Também no Evangelho de Lucas nos fala que Jesus caminhando com 2 discípulos, e aí eles falando de todas as dificuldades que tiveram diante do Messias esperado que foi crucificado, eles não reconhecem a presença do ressuscitado. É necessário que o ressuscitado partilhe o pão, parta o pão. Então, paz, ela é fruto da justiça. Nós devemos, antes de tudo, dentro das nossas diversas espiritualidades e denominações, estarmos comprometidos com a justiça. Porque só com a justiça, de fato, e só também com a possibilidade de dilatar nosso coração, é que nós seremos aquilo dentro da nossa própria identidade de pessoa humana, sopro de Deus, construtores da paz. Eu quero convidar todos a ficar em pé neste momento. E convido também, num momento de silêncio, nós
desejarmos a paz, que é fruto de uma sociedade justa, onde todas as pessoas tenham dignidade, onde todas as pessoas sejam reconhecidas pelos seus direitos, onde todas as pessoas também cumpram os seus deveres, indiferente de religiões, indiferente de ideologias, nós possamos pensar numa paz, que essa paz nos faz reconhecer todos como filhos de um mesmo Criador. E se somos todos filhos de um mesmo Pai, somos uma família chamada humanidade. A paz do Senhor esteja convosco. A paz do Senhor esteja convosco. Que essa paz desça e permaneça para sempre na vida de todos vocês. Obrigado. Gostaria de pedir as bênçãos de Swami Chandramukha. Hare Krishna. Eu vou primeiro recitar um verso do Bhagavad Gita. Bhaktaram Jagya Tapassam Savaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatwamam Shantirikshati. Esse verso, nosso mestre espiritual Srila Prabhupada dizia que a fórmula da paz, 3 coisas são ditas nesse verso. Bhaktaram Jagya Tapassam. Eu sou o beneficiário último de todas as austeridades, de todos os sacrifícios. Sarvaloka Maheshwaram. Eu sou o proprietário supremo, o controlador supremo. Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam. Eu sou o bem-querente que reside no coração de todos os seres vivos. Gyatwamam Shantirikshati. Somente compreendendo isso, a pessoa poderá experimentar a paz interior e propagá-la para qualquer pessoa que ela entre em contato. Então são 3 coisas. Ele é e deve ser todo o sacrifício e austeridade para o prazer dele. Ele é o desfrutador supremo. Ele é o proprietário e controlador supremo. E ele é o bem-querente supremo, nosso melhor amigo, que reside em nossos corações. Isso é Bhagavad Gita, o último verso do capítulo 5. Um outro verso que eu agora me lembrei, enquanto as outras pessoas aqui falavam, é um verso muito maravilhoso do Vishnu Purana, que tem muito a ver com esse evento, quando Krishna também diz, Nahantistami Vaikunte Yoginam Hridayeshu Va, Tatratistami Narada Madgayanti Madbhaktaha. Ele diz o seguinte, eu não estou no coração dos yogis que se isolam e ficam solitários no meio da floresta ou nos Himalaias. Também não estou nos altares muito bem decorados, mas certamente você vai me encontrar onde todos os meus devotos de diferentes tradições estão juntos cantando o meu santo nome. É aí que você vai me encontrar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está defendendo nenhuma bandeira, ninguém está tentando resolver todos os problemas do mundo, mas juntos, esse diálogo, todo mundo apresentando uma alternativa espiritual e todas elas se unindo e todos falando a mesma linguagem, que é o serviço amoroso a Deus, é aí que nós iremos encontrá-lo. Certamente, como já disse, ele está no coração de todos, ele também está no altar, mas a ideia é que nós não iremos encontrá-lo diretamente nos altares ou diretamente no coração. Nós precisamos de diálogo, de associação espiritual. É muito mais fácil nos iluminarmos através dessa associação. E para finalizar, eu queria também recitar um mantra, esse é em Bengali, que glorifica o nome de Deus. É um poema muito belo que diz, Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahijnuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Deve-se cantar o santo nome de Deus no estado de espírito humilde,
julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto a oferecer todo respeito aos outros. Nesse estado de espírito, pode-se alcançar a paz e sentir um grande prazer em glorificar a Deus o tempo todo. Hare Krishna. E, finalmente, gostaria de chamar o reverendo Ricardo Gonçalves para sua bênção. Caríssimos irmãos, em primeiro lugar, neste momento em que o mundo anseia por paz, quero evocar as palavras de paz que abrem a Constituição dos 17 artigos do príncipe regente Shotoku, que nós chamamos de Príncipe Santo, o grande apóstolo do budismo no Japão. Wao motte to nashi, sakaro koto naki o muneto seio. Tende a harmonia, a paz, como a coisa mais venerável, e tende o não conflito, a não luta, a não oposição por princípio. Depois desta mensagem de paz do príncipe regente Shotoku, eu quero consagrar vocês, a nova consciência e todos os seres sensíveis do mundo com um pequeno rito da tradição budista esotérica do Japão, a transmissão do mantra da luz. Pela paz entre todos os seres, pelo fortalecimento espiritual da ONU, pelo bom senso a brotar na cabeça de todos os dirigentes responsáveis pela condução dos povos. Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Que todos os seres viventes possam ser felizes e viver em paz. Então, dessa forma a gente encerra. Agradeço a todos e pela oportunidade de ter podido passar para vocês essa proposta e que a paz esteja no coração de todos nós. Muito obrigado.